boa noite, pessoal. Estamos aqui com mais um podcast no ar com vocês. Espero que vocês estejam bem na casa de vocês. Também quero dar os parabéns a todas as mulheres pelo Feliz Dia das Mulheres que nós tivemos agora no domingo. E falando em Dia das Mulheres, nós temos aqui com a gente hoje uma mulher muito especial, uma mulher muito querida, a Elaine Vogel, a nossa vereadora aqui de Andradina. E eu passo a palavra para ela, eu queria que ela se apresentasse para nós, falasse um pouquinho sobre ela, como é que ela é, o que ela gosta, como é que é a carreira dela na política, como é que está sendo esse momento dela da carreira, enfim. Se apresenta para a gente, Elaine, e já um prazer estar aqui com você hoje, tá? Prazer. Pode? Tudo bem, boa noite, quero agradecer pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, contando um pouquinho da minha história. E falar da Elaine Vogel, né? Sou mãe, sou filha, sou esposa, tenho 3 filhos. A minha carreira na política, nós começamos lá em 90 mais ou menos, fui policial mirim, trabalhei na prefeitura. Então, eu comecei a minha carreira com 18 anos dentro da prefeitura municipal, né? Trabalhando no SOS, sempre trabalhando na questão do serviço social. Sim. E sempre gostei de atender famílias, atender os moradores em situação de rua. As famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social é a que mais me toca. Né? Eu falo que eu gosto, né, de trabalhar com as gestantes, fazer marmita para a gente fazer essa doação na rua. Então, é esse trabalho, né, que eu faço, que eu venho desenvolvendo. E tomei o gosto, né, por ajudar as pessoas. E eu entendi que a política, ela pode ajudar muito mais. A senhora disse que a senhora gosta, tem um gosto por isso. E quando que a senhora descobriu que você gostava disso, que você queria seguir nessa área? Como é que foi essa descoberta que você falou assim, nossa, realmente eu gosto dessa área, vou tentar entrar nessa área? Pode falar um pouquinho pra gente? Posso. Eu lembro que quando foi para mim, que eu trabalhei numa gestão 12 anos, né? E quando a gente está numa gestão, a gente precisa estar junto, num grupo. E o grupo precisava que uma mulher saísse candidata, como sempre, né? A gente sendo usada, Sim. Né? E eu falo que eu fui usada para o bem, né? Eu entendi o chamado de Deus, porque eu falo que a política também é de Deus. A gente não pode achar que a política não é de Deus, que ela é sim. Sim. Quando a gente vai fazer o bem para o outro, né? Como ele faria. E eu saí candidata, fui convidada a sair candidata a vereadora e saí, mas só para ajudar. Falei, nossa, acho que eu não vou ter nem 50 votos. E para minha surpresa, eu tive 300 votos. E aí todo mundo falando, não, Elaine, você foi bem votada, tal. E aquilo eu falei, Deus, eu acho que eu vou Tentar. Eu vou para cima agora e vou fazer. E comecei a fazer um trabalho, porque eu acho que o trabalho não é só ali na questão dos 45 dias, quando você tem esse convite a ser candidata a vereadora. Não, depois, né? Tem que ser bem antes, né? E eu continuei fazendo o meu trabalho, mas com essa intenção, com esse desejo no meu coração, pedindo para Deus dar discernimento, sabedoria, e para que Ele colocasse isso de fato dentro de mim, para que eu aceitasse, porque eu sempre via que a politicagem, eu vi muita politicagem. Então eu falava, Deus, eu não quero estar nesse lugar. Mas eu acabei vendo que era um chamado. Sim, a senhora está falando ali que você pediu discernimento, sabedoria para Deus. Eu queria fazer uma pergunta que nem está aqui no script, como que a sua fé em Deus fez com que você tivesse essa vontade de ser vereadora? Alguma coisa da sua fé em Deus influenciou você a querer seguir esse caminho? Sim. E essa palavra está lá em Isaías 10. Ai daqueles que fizerem leis injustas, decretos opressores, que prejudicam o órfão, a viúva e os necessitados. Então está na palavra de Deus, né? Ai daqueles. Então eu entendi que era momento, né? Deus estava me dando uma oportunidade de fazer diferente de tudo aquilo que eu via. E aí eu fui sentindo essa vontade. Porque se está na palavra, está na Bíblia, é porque Deus deixou para nós. E a gente precisa colocar em prática. Porque o que eu sempre falo, tudo aquilo que nós vamos receber,
de Deus, é porque já está pronto. Tem coisas que a gente não recebe de Deus porque nós não estamos prontos para receber. Então eu precisei me preparar para isso. Então Deus foi me capacitando, eu fui pedindo para Deus capacitação, me capacita todos os dias, que eu possa fazer o bem para o outro. E foi quando eu, de fato, decidi sair candidata a vereadora para vencer. Porque eu sabia que eu ia receber aquilo que Deus já tinha me prometido. Sim. E deu tudo certo. Quando Deus tem um plano, não adianta. Não adianta. A própria Bíblia fala que agindo Deus, quem impedirá? E também tem uma passagem bíblica que fala sobre que quando existem governantes, né, que fazem mal para o povo acaba perecendo. Eu não lembro exatamente onde está isso. O ímpio sofre, né? O povo sofre na mão dos governantes que são maus. E a gente vê muito isso hoje em dia. A gente vê pessoas que entram na política e não querem ajudar, elas só querem tomar benefício próprio. E isso é um problema muito grande. Mas, voltando aqui um pouquinho no nosso assunto, eu dei uma pesquisada e eu percebi que, pesquisando, né, os eleitos aqui no Brasil, 87% são homens. Somente 13% do governo aqui brasileiro são por mulheres, né? E vereadoras, somente 19,9% são mulheres. Eu queria te fazer uma pergunta. Como que é ser mulher dentro de um ambiente majoritariamente masculino, que é a política? Eu falo que não é fácil ser mulher, como você diz, né? Um local que sempre foi ocupado por homens, né? Eles nos usam porque precisa ter 30%, né, de mulher dentro do partido para poder, porque senão não monta a chapa, e a gente acaba sendo usada. Só que eu falo para as mulheres que a gente precisa ser ousada, né? A gente precisa. Mas eu falo que não é fácil, a gente tem que se posicionar. Se a gente se posicionar, tudo dá certo. Cada um respeitando o seu espaço, como eu respeito os meus pares, e quando acontece deles também não me respeitar, eu me posiciono, porque eles precisam me respeitar, porque da mesma forma que eles foram eleitos pelo povo, eu também fui. Então é isso, a gente precisa se posicionar, essa é a palavra. Sim, e assim, já emendando na próxima pergunta, quais vocês acham que são os principais desafios que um vereador, tanto mulher, agora falando no geral, enfrenta assim, durante a sua caminhada ali como vereador? Eu falo que a nossa dificuldade maior, porque o legislativo, ele só faz as leis, né? E geralmente, quando a gente é chamado por algum munícipe, como eu fui chamado hoje lá em Planalto, que está acontecendo um problema com o asfalto, a gente chega na segunda-feira, apresenta um requerimento para o prefeito e muitas das vezes a gente não é respondida. Eles respondem porque dentro da lei eles precisam responder. Mas não é uma resposta concreta que a gente tem que dar para a população. E isso eu acho que é o mais pesado, porque se o executivo não faz, aí quem leva o nome é o legislativo. Mas a gente não executa nada, a gente só cobra o executivo. Então, muitas das vezes eu sou meia dura porque é a população que sofre. E eu tenho a empatia por eles, eu preciso me colocar no lugar deles. Sim, Essa é a maior dificuldade que a gente tem dentro do legislativo, eu acho. Uma coisa que eu presencio, né? Eu trabalho aqui na Onda TV, mas eu também tenho um serviço de agente, sou da vigilância epidemiológica, eu trabalho como agente de endemias. E uma coisa que eu presencio muito é que muitas vezes quem está em cima, quem está embaixo não consegue contato com quem está em cima. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, a gente vai muito em escolas para fazer vistoria, né, com relação a dengue, escorpião, e muitas vezes a gente pede coisas simples, como colocar uma telinha num ralo, ou a gente pede para adequar alguma coisa que está inadequada, que está propiciando algum risco de escorpião ali naquela escola, e a gente vai à escola, UBS, e muitas vezes, principalmente UBS também, né, a gente faz a vistoria, a gente recomenda, a gente dá os papéis que tem que ser feito. E aí a gente passa para a coordenadora da UBS, e aí na hora que a gente vai na próxima vistoria, a gente fala assim, mas não foi feito o que a gente pediu. Aí a pessoa fala assim, mas eu fiz esqueci o nome, fez um pedido. Isso, fez uma solicitação, mas nada chegou, ninguém falou, ninguém veio.
Então a gente parece que fica com as mãos atadas. A gente pede uma coisa e quem está em cima não manda nenhuma devolutiva e fica por isso mesmo. E aí, muitas vezes, o problema que era para ser resolvido de uma semana para outra, de um mês para o outro, acaba ficando se estendendo por anos. Tem escolas que a gente visita desde que eu entrei, faz 3 anos, vai dar 3 anos que eu estou na vigilância epidemiológica. E desde que eu entrei, o mesmo problema continua. Porque a gente recomenda, a gente fala o que tem que ser feito, mas ninguém consegue contato com alguém que pode fazer. Então, é complicado. A gente, muitas vezes, a gente é cobrado lá onde a gente trabalha, mas parece que tem muita coisa que não depende só da gente, depende de quem está em cima tomar uma atitude, porque nosso serviço é muito de recomendação. E muitas vezes a gente recomenda, a gente fala. Está orientando, isso, né? Orientação. A gente sabe o que tem que ser feito, a gente mostra o que deve ser feito, mas ninguém faz. E isso é um problema muito grande. E a gente recebe, você falando em creche e escola, a gente recebe fotos, até de cobra dentro de creche, de escorpião dentro da creche. Só que é igual eu falo, eu estava comentando com você que eu faço parte do comitê de arbovirose, e eu vejo a dificuldade do seu setor, né? Lutando para que tenha EPIs para vocês, que vocês possam entrar dentro dos lugares, e é a maior dificuldade. Isso porque vocês estão dentro do executivo. Sim. Aí você imagina nós, legislativo, e se você fala mal da administração, ou se você cobra a administração, porque quando você está falando é porque alguém está te cobrando. É como aconteceu agora com as farmácias. Como que eu posso deixar que uma farmácia feche no período da tarde? Numa UBS, por exemplo, do Benfica, que tem quase 11 mil habitantes. Como que a população vai ao médico à tarde e simplesmente a farmácia está fechada? Então, assim, a gente precisa, se o prefeito não quer entender isso, a gente precisa levar para outros, para o Ministério Público, para a vigilância, sabe? A gente precisa procurar para poder ter ajuda, força para poder a gente resolver o problema. Sim, uma coisa que também aconteceu lá com a gente fez uma reunião lá com o pessoal, não vou citar nomes aqui, com o pessoal lá de cima, porque a gente estava tendo não só estava, como a gente tem um problema muito grande, que igual você falou, a gente ficar com as mãos atadas. Por exemplo, a gente faz o serviço de recomendação, e a gente tem que enviar para um outro setor, para não citar nomes, para esse setor poder ir e multar as pessoas que estão que estão agindo de maneira inadequada, vamos dizer assim. Que estão juntando entulho, que estão cheios de problema no terreno delas, enfim. Mas muitas vezes a gente faz esse serviço de recomendação, aí a gente manda essa notificação para outro setor, e a gente não sabe o que acontece. Porque não vem a devolutiva. Não vem a devolutiva para a gente. E aí a gente não sabe se aquilo foi adequado, se não foi. Aí a gente volta no lugar, está a mesma coisa, descobriu que ninguém foi. E aí fica por isso mesmo. A gente tentou fazer uma reunião para tentar fazer com que alguém do nosso setor que a gente tem conseguisse multar. Porque aí nós mesmos teríamos o poder de atuar. Atuação. Isso. Mas tentamos... Nós até, você falando em lei, nós estamos até mexendo na lei, né? Que a gente precisa mexer na questão, a Câmara apresentar para o comitê, nessa questão da lei mesmo, né? Tanto para ajudar a vigilância sanitária. Sim. Porque tem coisas que a vigilância não pode fazer, né? Sim. Ela vai até um certo ponto com aquele munícipe e depois ela não pode mais. Então a gente está adequando aí essa lei para poder ficar mais fácil até para vocês notificar e eles fazer essa fiscalização. Então parece que a gente percebe que tem alguma falha na lei, alguma coisa assim, que parece que a gente não consegue fazer as coisas. E a gente aqui em Andradina, falando como a gente, né, a gente tem muita dificuldade com escorpião, com dengue. As pessoas juntam muita coisa, cara. A gente vai tem os acumuladores. Muito acumulador, a gente vai nas casas e parece que sabe, que a gente está enxugando gelo, a gente fala, e o morador, sabe, muito difícil, cara. Só que é igual eu falo, você conhece muito bem um caso aí, né, de uma acumuladora que hoje ela não está mais na casa, ela está no asilo, né? Sim.
não vou falar o nome aqui para poder até... Sei quem que é. É. Eu sei onde mora, na verdade. Não sei que você. Então, assim, ela foi uma discussão, eu na Câmara, porque eu não estava querendo saber da questão do lixo, naquele momento. Se identificou que ela é uma acumuladora, ela precisa ser tratada primeiro. Sim. Porque não adianta nada você ir lá e limpar e tirar o lixo. Ela vai voltar com... Ela vai voltar. Então, você precisa o quê? Tratar ela. Mas agora, graças a Deus, ela está num lugar seguro, ela está sendo acolhida, ela está sendo tratada, está sendo amada. Então, isso é o mais importante. Isso que eu fico feliz. Que deu certo. A gente, pensando assim, a gente tem que pensar também nas pessoas, né? Porque muitas vezes não é nem um caso que a pessoa é cabeça dura, a pessoa tem algum problema mesmo. Problema familiar. Alguma coisa que ela não... E tem muita gente muita situação que a gente passa, que, por exemplo, a gente chega numa casa, aí a gente entra, e o que acontece? Vamos supor, a casa está toda cheia de coisa, mas é uma pessoa de 90 anos, mora sozinha, uma senhora de 90 anos, mora sozinha, os filhos não visitam. Aí como é que a gente vai falar, senhora, a senhora tem que mexer nesses entulhos? Não tem como. Aí a gente tem que falar com a nossa coordenadora, né, a Alessandra. A gente fala com ela, fala, a gente chegou num caso aqui que a gente não sabe o que fazer. Porque a senhora não pode fazer, ela não tem quem faz para ela. Porque você tem que encaminhar para a Secretaria de Assistência, então, tem que mandar para o CREAS, que ela já é uma idosa, ou um idoso. Sim. Né? E eles precisam, se você tira eles de dentro do habitat deles, eles até podem morrer. Sim, com certeza. Né? Por essa questão. Então, fica perigoso também até para quem mora nessas residências. Porque a gente sabe que acidente com escorpião, quando é idoso e criança, é um risco muito grande de morte. Então, às vezes, por exemplo, quando a gente vai fazer casos de acidente, a gente tem que passar na casa das pessoas que sofreram acidente, fazer a vistoria lá, nas casas em volta. E a gente sempre dá prioridade para casos com idosos, crianças, gestantes, que são grupos de risco, né? Pessoas que se levar uma picada de escorpião, pode agravar e até ter risco de morte. Então, quando a gente chega numa casa dessa com um idoso, que não tem condição nem de fazer o negócio. Imagina, a pessoa já está debilitada a ponto de não conseguir mexer. Se ela levar uma picada, é pior ainda. Não. Então, a gente fica com as mãos atadas, a gente tenta arrumar uma forma de tentar ajudar. Se a senhora não tem um filho, se a senhora não tem alguém que pode fazer. Então, a gente sempre tenta dar um jeito de contornar essa situação. E a gente percebe que realmente a gente precisava de algum método para poder ajudar melhor essas pessoas. Né? Um caminho melhor para tentar ajudar melhor essas pessoas que passam por essa situação de vulnerabilidade. E falando um pouquinho sobre isso também, não sei se eu acho que eu vi alguma coisa da senhora comentando sobre isso. A gente teve uns episódios recentes aqui em Andradina de alagamentos na cidade. E eu vi que tem alguns vereadores que estavam se mobilizando para tentar conseguir alguma ajuda com relação a isso. O pessoal que teve casas alagadas e tudo mais. A senhora podia falar um pouquinho sobre isso? A senhora conseguiu a senhora ou algum vereador conseguiu alguma devolutiva sobre isso? Eu mesma acompanhei de perto, né? Sim. Principalmente aquela família lá da Rua Itália, porque eu moro na Irlanda. Então eu moro ali no bairro, então eu acompanhei de perto, né? Ali é no Jardim Europa. Né? E nós ficamos até 2 horas da manhã atendendo essas famílias, né? Buscando colchão na igreja. Agradecer até o Paulo, né, Salles, que é do chefe do almoxarifado, ele com a caminhonete da Defesa Civil, nós saímos atrás de roupa, de cama, de colchão. No outro dia também fizemos esse acolhimento com essas famílias. E foi assim, e a gente está aí tentando resolver o problema, né? Porque não adianta a família passa por isso, aí não chove mais. Não, a gente precisa resolver o problema que está alagando a casa. Porque às vezes espera chover, espera alagar para tentar fazer alguma coisa. E agora eles estão resolvendo a questão que foi um esgoto, que eles tamparam uma galeria lá antigamente, o antigo prefeito que passou, foi tampado uma galeria. Então eles estão resolvendo essa situação. Porque aí acaba o problema do alagamento dessa casa. Porque realmente não pode ficar assim. Imagina, você tem suas coisas, aí por causa de um descuido, acaba alagando, você perde seus bens, você perde coisas que você lutou tanto para conseguir. É muito triste. Quando você é pobre, você sabe a dor, a dificuldade de você conseguir as coisas. A gente já vivia numa situação, meus pais, nós somos em 9, né? 9 irmãos.
Então, assim, a gente sempre fui criada em creche, eu fiquei na creche 11 de julho 11 anos, então a gente já passou pela dificuldade, sabe o quanto que é? Você não ter onde dormir, você não ter o que comer. Então, assim, por isso que eu falo que eu tenho esse olhar para a questão social. Sim, é uma coisa que toca a gente, é uma coisa que não dá para passar batido. Pessoal, a gente vai entrar aqui num intervalo, a gente vai ter os nossos patrocinadores. Então, se você está curtindo, já se inscreve no canal, já dá um gostei aí. A Elaine está aqui com a gente, uma mulher tão especial, tão maravilhosa. Então, curte a nossa live, curte esse momento tão especial. E também manda para os seus amigos, manda para os seus familiares que querem saber desses assuntos que a Elaine está falando aqui. Então, é só um minutinho, a gente vai estar entrando nos intervalos e a gente já volta já. O momento perfeito para trocar seu plano de internet é agora. Se você é de Murutinga do Sul, Andradina, Guaraçaí, Castilho ou Nova Independência, pode aproveitar essas ofertas incríveis para se conectar. Fale com a On Telecom e comece o ano com velocidade, estabilidade e economia. Todo dia é dia de viver momentos especiais e eles começam aqui, na Cafeteria Balaio Cafés Especiais. Dos clássicos aos mais elaborados, cada café é preparado para despertar o melhor do seu paladar. E para completar, lanches fresquinhos e bebidas que combinam em qualquer hora do dia. Um espaço que é mais do que uma cafeteria, é ponto de encontro, de descanso e inspiração. Cafeteria Balaio, o sabor que acolhe, o lugar que conquista. Na rua Alexandre Salomão, 1339, no centro de Andradina. Olá! Tá calor aí? O seu ar-condicionado não está gelando como antes? Então eu tenho a solução para você. A L-Service Ar-Condicionado tem o melhor serviço para Andradina e toda a nossa região. O seu ar está sujo? Não está gelando? Não tem problema. Pare de ter dor de cabeça e ligue agora para a L-Service Ar-Condicionado. Ligue para o telefone 18 997 48 95 99. L-Service Ar-Condicionado, o melhor serviço para Andradina e toda a região. Claro que te proporciona conforto, qualidade, economia e praticidade para você e sua família. L-Service Ar-Condicionado. E aí, pessoal, nós voltamos aqui com o nosso podcast no ar. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva. Siga nossos perfis no Instagram também, no Facebook, Andraé TV no Instagram, Andra TV no Facebook. E também siga nosso perfil, nosso canal no YouTube, se inscreva, curta. E é isso aí, manda para os seus amigos. E a gente vai voltar aqui com a nossa vereadora Elaine. E eu queria fazer uma perguntinha para a senhora, Elaine. A gente sabe que a senhora já atuou no ramo empresarial, a senhora tinha uma farmácia, e queria que falasse um pouquinho sobre essa questão de como que ou como que foi ser empresária aqui em Andradina. Você pode comentar um pouquinho pra gente? Sim, meu esposo, né? Eu e meu esposo, nós abrimos uma farmácia, né, no West Plaza Shopping. Ficamos lá 10 anos. Abri uma farmácia aqui no centro também, antes da pandemia. Aí logo veio a pandemia e nós não conseguimos ficar com a farmácia aqui na Rua Paes Leme aberta, né? Ficamos só com a do shopping. E o ano passado nós decidimos fechar, né, a farmácia. Mas a minha filha hoje ela é farmacêutica, trabalha numa rede de farmácia aqui em Andradina. Meu filho está se formando também em farmacêutico, trabalha em outra farmácia aqui em Andradina. Eu também já trabalhei em farmácia há 11 anos.
né? E o meu esposo, ele é formado farmacêutico também. É uma família de farmacêuticos? É. Jesus. Eu já trabalhei em farmácia, 5 anos. Adoro trabalhar num balcão de farmácia, porque ter esse contato, né, com as pessoas. Eu gosto muito de olho no olho, né? A gente tá ali, abraça os idosos, que é na farmácia, a gente sente falta. Mas eu falo que foi um processo, né? É uma nuvem que passou por nós e nós fizemos com carinho, né? Com dedicação, se dedicamos muito esses 10 anos. E aí foi tempo, né? Deus deu tempo até agora e resolvemos fechar, né? Por enquanto. Mas nunca pretendemos abrir outra aqui mais no centro, né? Mas por enquanto nós decidimos fechar mesmo. Mas tudo são ciclos, né? E a gente aprende muito com essas coisas. Nesse ramo empresarial, a senhora, uma lição, alguma coisa que a senhora aprendeu, que a senhora acha que foi muito importante para a sua vida? Olha, eu falo que você abrir o seu próprio negócio, isso te dá liberdade, né? Te dá mais força para que você tenha o seu próprio empreendimento, né? Você vai buscar capacitação e assim os seus filhos, né? Quem abre empresa e tem filhos, é um exemplo que você dá para os seus filhos, né? Mas a gente sempre tem que ter o pé no chão. Sim. Né? Como eu fiquei lá na farmácia, a gente fala assim, hoje a gente tem a nossa casa devido à nossa farmácia, pelo nosso empreendimento, né? Eu fechei porque foi necessário fechar, mas se eu pudesse, eu estaria com a farmácia aberta. Eu com a vereança, eu não posso estar com o pé em 2 canoas, né? Eu não conseguia ficar. E agora eu preciso também cuidar da minha mãe, porque o meu pai faz 5 meses que faleceu, então a minha mãe com 83 anos, ela precisa de uma atenção a mais nossa, então eu decidi, é uma decisão, né? Mas eu falo sempre para as pessoas, se você tem um sonho, você não desista, vá em frente que é muito bom você ter seu próprio empreendimento. É uma coisa que a gente tinha até... É um desafio de vida, eu falo. Sim, é uma coisa que a gente tinha até comentado no último podcast com o cantor que veio aí, o Matheus Cardoso. A gente estava falando sobre como que quando a gente tem uma coisa que a gente quer, a gente tem que tentar até o final. Então, às vezes a gente fala, eu quero uma coisa, mas aí a gente, na primeira dificuldade, desiste. Então, eu gosto de estar falando, uma coisa que vai durar é uma coisa que exige trabalho, que exige esforço, exige sacrifício. Então, tudo que é bom custa alguma coisa. Tudo que é bom custa um esforço, um trabalho, uma renúncia. Então, a gente tem que entender isso. Muitas vezes a gente acha que porque é o plano de Deus, aí vai ser fácil. Vai tudo abrir fácil. Não, com certeza não. A senhora, igual a senhora falou, a senhora é vereadora, a senhora falou que entendeu que isso era uma coisa que Deus queria para a sua vida, mas isso não significa que foi fácil você chegar onde a senhora está agora. Então, com certeza, tudo que a gente vai fazer, inclusive coisas que são planos de Deus, exigem esforço, exigem trabalho, e a gente tem que entender isso para a gente poder caminhar na nossa vida, né? Com certeza. A gente queria falar um pouquinho também sobre... A gente ficou sabendo que a senhora começou a tentar abrir um projeto de lei, e a gente queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso. Esse projeto de lei foi uma iniciativa por questão dos feminicídios, né? Nós sabemos aí que hoje no Brasil 4 mulheres são violentadas, são mortas, né, por dia. E dados aqui em Andradina são praticamente mais de uma mulher por dia que abre um chamado na delegacia, né, por medida protetiva. E nesses últimos meses aqui em Andradina nós sabemos aí que tivemos um feminicídio que foi muito horrível para nós mulheres, né, saber que uma mulher foi morta daquela forma, né, violentada daquela maneira. E eu presenciei a dificuldade, né, da nossa delegada em questão de atender essas famílias, né? Nesse caso que aconteceu esse finalzinho do mês passado, eu fui até a residência onde aconteceu o feminicídio e a família estava em desespero. Sim. E logo perguntei para a delegada se ela gostaria que eu ligasse para a secretária de assistência para que mandasse uma equipe lá, porque estava todo mundo desesperado. E eu decidi apresentar na Câmara Municipal aqui de Andradina. Já existe uma lei federal que ela já está tramitando dentro do Legislativo lá, do Congresso.
em questão de uma equipe técnica, né? E também um auxílio para os órfãos. Então, isso já está tramitando. E aqui para nós, para a nossa realidade de Andradina, nós colocamos uma equipe técnica para que faça essa composição com a delegada, com a Delegacia da Mulher, e que todos os casos que aconteça, tanto de violência contra a mulher, contra a criança e adolescente, para que essa equipe, né, que é composta com a psicóloga, assistente social e o educador social, ajude a nossa delegada a atender essas pessoas, né? Então, já está tramitando nas comissões e provavelmente eu tenho certeza que os nossos vereadores, nós vamos aprovar esse projeto de lei, e eu tenho certeza que o prefeito ele vai sancionar essa lei, porque vai ser de muita importância para o nosso município. E quais que são as dificuldades assim que tem? Se a senhora falou assim que a dificuldade que foi, né, atender essas mulheres, essa situação que teve recente, e qual que foi a dificuldade assim que aconteceu, a senhora? Porque assim, ó, você chega, vamos falar, uma criança teve o abuso, né, sexual, e ela chega na delegacia, tipo, tá desesperada, a mãe, a avó, todo mundo desesperado. A equipe técnica é para acolher essa família, né? Como que a delegada e a nossa, tem uma amiga que trabalha na delegacia da mulher, a investigadora, ela fala que é o maior desespero, porque ou você atende a criança ou você atende a mãe, porque está todo mundo desesperado. Todo mundo, né? Então, uma equipe técnica dentro da delegacia, como nós, na outra gestão, né, há uns 2 anos atrás, nós buscamos a Casa da Mulher Brasileira, que a Casa da Mulher Brasileira teria tudo, até acolhimento para essa mãe dormir, para não correr o risco de voltar para casa e o esposo matar ou bater, né? Então, essa equipe técnica vai ser de muita importância. Então, seria mais a falta de recursos humanos mesmo, né? De você... muitas vezes uma família exige muitas pessoas para poder cuidar, e às vezes você chega na delegacia, chega num lugar, só tem 1, 2 pessoas para atender, você fica, meu Deus, o que a gente vai fazer? Realmente é uma situação complicada. É a mesma coisa quando uma família, o juiz ele pede para acolher uma criança, como que fica essa mãe? Né? Ou essa criança está sofrendo dentro da sua casa, dentro do seu habitat ali com alguém, e essa criança é retirada da família, e essa mãe vai ficar como, né? Ela precisa ser acolhida, independente, né? Uma situação muito complicada. Mas assim, a gente percebe que acontece muita coisa, realmente é uma sorte de que muitas vezes essa pessoa buscou, né, o atendimento. Porque eu conheço casos de pessoas que foram abusadas e nunca contaram nada. E aí fica por isso mesmo, ou conta, e aí pessoas encobrem. Tipo assim, eu tenho um caso, não vou falar o nome, que eu conheço, de uma moça, né, que foi abusada quando era criança. Ela foi falar para a mãe e a mãe não deu bola, fingiu que não era nada. Isso foi perdurando por muito tempo e aí já fez um estrago na vida da pessoa, entendeu? Então, muitas vezes é um problema, as pessoas não sabem lidar com a situação, as pessoas têm medo da situação, e isso deve ser encarado de outra maneira, deve ser encarado... a pessoa deve saber que ela vai ter um apoio em algum lugar, que ela vai ter o que fazer, que ela não vai precisar se preocupar, porque muitas vezes pensa assim, beleza, se eu fizer isso, mas aí vão querer se separar da minha família, vão querer separar eu dos meus filhos. Então tem que ter um acolhimento maior, assim, para que as pessoas saibam que elas estão seguras caso elas precisarem de apoio. E a gente precisa falar sobre isso, né? Eu acho que a prevenção é a melhor coisa. Né? Falar isso na escola, falar isso com os nossos pequenos, porque a melhor fonte hoje é a educação. Sim, com e você precisa falar. Quantas pessoas, quando eu fui secretária na assistência, o CREAS fazia um trabalho dentro das escolas com redação. E pela redação das crianças, desenhos, quantas crianças a gente conseguia identificar, o técnico identificava que aquela criança estava sendo abusada dentro do lar. Então, a prevenção é a melhor forma hoje. Pessoal, a gente vai chamar de novo ali os patrocinadores. Então, você está gostando, dá o seu like, está gostando do assunto, quer saber mais, permaneça aqui com a gente. Então, aguarde só mais um momentinho que a gente já está voltando. Eles não falam, mas sentem. Sentem carinho, cuidado e amor.
E quem ama, cuida de verdade. Na Casa de Ração Vira-Latas, cada pet é tratado como parte da família. Aqui você encontra rações de qualidade, acessórios, produtos de higiene, brinquedos e tudo o que seu melhor amigo precisa em cada fase da vida. Cães, gatos e outros animais recebem atenção especial, com orientação, confiança e aquele cuidado que faz toda a diferença. Porque para nós, não é só uma venda, é amor, dedicação e respeito pelos animais. Casa de Ração Vira-Latas. Porque todo pet merece cuidado, carinho e o melhor. Venha visitar a Casa de Ração Vira-Latas, na Rua Ceará, 1374, Centro de Andradina. Telefone 18 37 231 545. A inteligência artificial não é o futuro, é o presente. Empresas do mundo todo buscam profissionais que saibam usar essa tecnologia para gerar resultados. Dominar a IA é abrir portas, aumentar oportunidades e se destacar no mercado de trabalho. Invista no seu conhecimento. Vem para Prepara IA. Você também. Abra a sua caixa de soluções em higienização profissional. Na SG Cleaner Box, você encontra serviços especializados para elevar o padrão do seu ambiente. Restauração de pisos, restauração de vidros, faxina detalhada e manutenção completa. Tecnologia, técnica e excelência para entregar eficiência, segurança e qualidade em cada etapa do processo. Ambientes limpos e restaurados não são apenas estéticos, são saúde, produtividade e bem-estar para quem vive e trabalha neles. Agende o seu orçamento e descubra como transformar a sua estrutura com um serviço de alto desempenho. SG Cleaner Box, eficiência que você vê, qualidade que você sente. Voltamos aqui, pessoal, com o nosso podcast no ar. Estamos aqui com a Elaine hoje, uma convidada muito querida. E se você ainda não deu gostei no vídeo, dá um like, dá um gostei, manda para os seus amigos, se inscreva no nosso canal e acompanha aqui com a gente. E agora a gente falando um pouquinho sobre essa questão do Dia das Mulheres, do mês da mulher, queria passar para a Elaine, ela que está nesse meio político, né, ela conquistou seu espaço na política, mesmo sendo uma mulher que muitas vezes, as mulheres são muitas vezes deixadas de lado, mas ela conquistou esse espaço, ela teve seu mérito de estar ali. E eu queria saber se existe algum conselho que ela gostaria de dar, alguma coisa que ela gostaria de falar para as mulheres, com relação às mulheres, com relação a esse mês da mulher. Eu gostaria aqui de parabenizar a todas as mulheres de Andradina, você mãe, você vó, tia, todas vocês, que vocês possam receber esse carinho, esse amor que eu estou tendo aqui nesse lugar e que o Senhor possa te abraçar de fato, que esse amor é verdadeiro. E eu quero falar mais um pouquinho para vocês, que vocês tenham essa vontade, que vocês primeiro peçam capacidade para Deus, discernimento, sabedoria, porque estar na política é muito bom. Eu falo que é um desafio para nós como mulher, porque quando você está desafiando você mesmo, é para o seu crescimento, é porque você está forte. Então, tudo aquilo que vem contra mim é para me fortalecer. Por isso que eu aguento, eu falo que pode vir, porque o maior que está comigo é Deus. Então, Ele que me dá essa fortaleza para me aguentar os dias. Tem dias que eu choro, eu também choro, porque eu falo, Deus, será que eu vou conseguir? Mas Deus fala, vai filha, que eu estou contigo. Então é isso, eu convido vocês, venham com a gente, venham participar da política verdadeira, que é estar ajudando o outro. Quando você coloca-se à disposição para servir, é muito gostoso. Então vem com a gente, vem para a política, vamos nos fortalecer, você mulher. É isso aí, é o recado da Elaine para a gente. Muitas pessoas acreditam que mulheres são fracas, mas não, mulheres são fortes, mulheres têm muito do seu espaço e mulheres têm uma sensibilidade, têm uma graça, têm um amor que muitos homens não conseguem ter. Então, você que é mulher, sirva também nessa área, porque é uma área que precisa de pessoas que se importam com outras pessoas, e mulheres têm um abraço, têm um carinho que é difícil homens ter. Então, precisa de mulheres também nessa área da política, em todos os lugares a gente precisa de mulheres. Então,
pega esse conselho, você que é mulher, não só na área da política, mas em todas as áreas, saiba que você, mulher, é importante, você, mulher, é querida, você, mulher, é forte. Então, pegue e leve para o seu coração. Você tem o seu valor, todos nós temos, e você consegue conquistar os seus sonhos, você consegue porque você é forte e Deus está com você. Amém. Amém? Então a gente vai encerrando por aqui, Elaine. A gente teve um prazer muito grande de ter a senhora com a gente hoje, e a gente fica muito feliz que a senhora aceitou o nosso convite. E conhecendo a senhora, cara, gostei demais da nossa entrevista. A senhora é uma mulher espetacular. Obrigada. E a gente vai encerrando por aqui, então se inscreva no nosso Instagram da senhora. A senhora fala para o pessoal seguir você. Ah, sim, vou aproveitar, né, a oportunidade. Me siga lá no Instagram, Elaine Vogel. Temos a minha página também, vereadora Elaine Vogel. E no Facebook, Elaine Vogel. Então, me siga também, siga o pessoal aqui da Andra TV. Quero agradecer mais uma vez que o Senhor venha abençoar esse lugar, que é um lugar de comunhão mesmo com o Senhor, e que vocês possam aí ser grande. Amém. Se quiser me seguir também nas redes sociais, é Nicolas Omamone no Instagram, e o Instagram da Andra TV, Andra ETV, o YouTube é Andra TV, e também no Facebook Andra TV. Então, se vocês puderem estar seguindo, é bom para você estar sempre a par do que tudo que está acontecendo. A gente também mexe com notícias, a gente também vai entrevistar muitos outros tipos de pessoas aqui. Então, acompanhe a gente, esteja com a gente, e você é nosso seguidor, você é muito querido nosso. Obrigado por tudo que vocês têm proporcionado aqui para o Andra TV+. Então, Deus abençoe, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Uma boa noite. Fiquem com Deus e até o nosso próximo programa na próxima sexta. Tchau, tchau.